cientista de dados. Vamos lá. A primeira característica é a curiosidade. Veja, não tem aqui uma ordem de importância, não. Nós colocamos curiosidade como o primeiro da lista, porque se o profissional não tiver curiosidade de compreender como as coisas funcionam, ou seja, ficar só esperando respostas prontas, então não tem um perfil para se tornar cientista de dados. Acima de tudo, o cientista de dados é um profissional que busca respostas, pois resolver um problema é buscar soluções, buscar respostas. É importante que você tenha curiosidade. Como funciona esse algoritmo de machine learning? Por que eu obtive o resultado A e não o resultado B? Se eu alterar uma determinada tarefa lá no pré-processamento, qual resultado eu vou obter do outro lado, no meu modelo preditivo? Esse resultado que eu obtive realmente ajuda a resolver o problema da empresa? Se não, o que pode ser feito para melhorar? Tudo isso envolve curiosidade. Na grande maioria das vezes, você não vai ter uma resposta pronta. Ou seja, se o profissional fica esperando uma resposta pronta de alguém, não tem perfil para se tornar cientista de dados. É importante ser honesto consigo mesmo. Eu, particularmente, considero curiosidade uma das minhas principais características. Eu não me conformo com uma resposta pronta. Eu sempre vou lá buscar mais informação, dados. Eu quero realmente comprovar por que aquilo funciona. É dessa forma mesmo que deveria ser? E se eu altero, qual o resultado final? Essa é uma característica fundamental para quem quer se tornar cientista de dados. A segunda característica é a habilidade técnica. Eu sei que este é um termo meio genérico, mas o que é habilidade técnica? É você saber utilizar o sistema operacional, é você ter proficiência em pelo menos uma linguagem de programação, é você não ficar tremendo de medo diante de uma mensagem de erro. Eu passo por esse problema aqui com muitos alunos que, diante de uma mensagem de erro, o aluno congela. E agora, o que eu faço? Vamos pesquisar, vamos lá, vamos buscar o resultado. Por que deu aquela mensagem de erro? O que eu deveria ter feito que eu não fiz que provocou a mensagem? Tenho documentação? Tenho um fórum de ajuda? Tenho uma comunidade para perguntar o que pode ser? É importantíssimo você desenvolver essa habilidade. E aí não tem jeito. Isso leva anos até que você realmente tenha proficiência em trabalhar principalmente com computação. Não tem que ser um especialista em saber como montar lá o hardware, nada disso. É importante ter habilidade técnica para detectar os problemas e resolvê-los, acima de tudo. Aí vai muito também na questão da curiosidade. Você fica esperando a resposta pronta, não é isso que as empresas procuram. Elas procuram profissionais que tenham, acima de tudo, proatividade. E obter habilidade técnica é algo que requer proatividade. É você ser capaz de aprender mesmo quando você recebe uma mensagem de erro. Até porque o erro também é uma excelente forma de aprendizado. Quando tudo funciona perfeitamente, você aprende. Quando as coisas funcionam, mas dão alguns erros, você aprende mais. Quando muita coisa dá erro, você aprende bastante. Então não tenha medo do erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Terceira característica, comunicação. Eu me arrisco a dizer que esta é a característica mais difícil de todas, porque obter habilidade de comunicação, isso depende de vários outros fatores. Não é uma atividade fácil. E no caso do cientista de dados, ele deve ser capaz de se comunicar com a equipe técnica, com isso falar os jargões técnicos e compreendê-los também, e também ser capaz de se comunicar com o nível executivo, com vice-presidentes, diretores, gestores, analistas de um modo geral. Ter essa habilidade também é algo que requer tempo, requer treino, requer que o profissional se dedique a melhorar os seus skills de comunicação. E eu, repito, me arrisco a dizer que além de ser uma das habilidades mais difíceis, também é uma das mais valiosas. Porque de nada adianta você ser um excelente técnico se você não sabe mostrar o seu resultado, não sabe explicar, não sabe apresentar o resultado final do seu processo de análise. Alguém vai fazer isso por você, não tenha dúvida. Então é importante que você desenvolva essa habilidade para se tornar um cientista de dados. Capacidade de apresentação. Aí também não tem jeito, tem que aprender, tem que buscar conhecimento. Existem várias e várias literaturas aí sobre técnicas de apresentação. Muitos profissionais negligenciam esta característica, essa habilidade, porque dá trabalho, porque são tímidos, porque não tem interesse, porque não é importante para o meu trabalho atual. Não poderia haver um equívoco maior do que esse. Pode não ser importante hoje, mas vai ser amanhã, ou depois de amanhã, ou a sua evolução profissional pode depender dessa capacidade.
Eu já fiz incontáveis apresentações em toda a minha vida, tanto para públicos técnicos quanto para públicos executivos. E muitas delas eu me saí mal, aprendi com o meu erro, continuei aprendendo, continuei fazendo, e não tem jeito, a prática é o que leva realmente à perfeição. Comece fazendo, perca o medo, perca a timidez, busque as principais técnicas de apresentação. Isso é um skill que pode ser aprendido. Ninguém nasce especialista em apresentação. Você aprende ao longo da sua vida, mas tem que treinar, obviamente. Criatividade. Trabalhar com linguagem de programação, ou seja, como programador, programando, é, na verdade, uma atividade de criatividade. É por isso que recomenda-se, inclusive, ensinar programação para crianças, pois isso desenvolve bastante as habilidades criativas. Uma linguagem de programação nada mais é do que uma lista de palavras-chave, palavras reservadas. Você vai pegar aquelas palavras e vai montar um programa de computador combinando essas palavras. Eu posso fazer de um jeito, você pode fazer de outro, aquela outra pessoa vai fazer de uma maneira completamente diferente. Qual é o melhor? Aquele que tiver mais criatividade. E aí vai desenvolver um software cada vez melhor e com isso vai conseguir resolver mais problemas de negócio. E como você aprende isso? Praticando, programando, utilizando uma linguagem de programação e desenvolvendo também esta habilidade. Por fim, conhecimento de negócios. Eu tenho que ser um especialista em finanças, em marketing, na área de saúde? Claro que não. Claro que não tem que ser um especialista. Você deve olhar para um problema de negócio e ser capaz de, pelo menos, reconhecer quais são os principais indicadores, quais são as principais áreas envolvidas naquele problema, quais são os principais conceitos daquela área. Você não tem que ser um especialista na área de negócio, mas tem que saber reconhecer um problema. Porque o seu trabalho como cientista de dados é resolver problemas. Se você não for capaz de reconhecê-los, como você vai resolvê-los? Não faz sentido. Então é importante desenvolver essa habilidade. Uma boa forma é lendo. Leia bastante sobre a área com a qual você pretende trabalhar, leia sobre finanças, leia sobre RH, leia sobre marketing. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento é aquilo que você leva para toda a sua vida. Essas são as principais características de um cientista de dados. Perceba que a habilidade técnica é apenas uma delas. Por isso, você deve desenvolver também as outras habilidades, que, aliás, o tornarão um profissional muito melhor.